Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Voodoo, oferecido aqui pela Escola Espiritualidade Livre. Nós já tivemos algumas aulas até aqui e vocês entenderam muito bem como funciona a prática mágica do Voodoo. Porém, essa aula é uma aula muito especial, porque a gente vai aprender uma coisa que não deixa de ser simples, como tudo que a gente viu dentro do Voodoo, mas é uma coisa que é praticamente um dos elementos principais do Voodoo. Então, quando a gente pensa em voodoo, vem muito na nossa cabeça os bonecos voodoo, que inclusive é tema da nossa próxima aula, e vem muito a ideia dos mojos, tá? Se a palavra mojo não faz muito sentido ainda para você, não faz parte do seu vocabulário, basicamente mojos são o saquinho das bruxas. Tem uma série que passava na TV antigamente, né, que já finalizou, que era Sobrenatural. É uma série bem legal, muita gente assistiu. Lá em Sobrenatural tem algo parecido com os mojos, que são os saquinhos das bruxas. As bruxas, para enfeitiçar alguém ou algum lugar, ela pegava um saquinho, colocava alguns elementos ali dentro, encantava, e através daquele saquinho ela amaldiçoava, ela fazia algum tipo de prática mágica. Então, essa ideia do mojo vem daí, tá? O mojo, também conhecido como gliglis ou mojo bags, né? Então, ou simplesmente mojo. Ele basicamente é um saquinho que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer, que nós vamos utilizar. E esse saquinho, né, que faz parte aqui da tradição, ele é o que nós chamamos de feitiço vivo. Ou seja, você vai criar um ser espiritual. Dentro da magia do caos, a gente chamaria isso de elementar. Mas, na verdade, o mojo, dentro do voodoo, você cria um feitiço vivo, ou seja, você vai conjurar uma magia através de saquinhos como esses daqui, que a gente vai aprender a fazer, e esse saquinho ele vai ser a base e, ao mesmo tempo, o corpo do feitiço. Lembra um pouco também, fazendo um paralelo para vocês, aquele patuá da Umbanda. Na Umbanda a gente também tem uma magia parecida chamada de patuá, onde você pega um saquinho, coloca alguns elementos, cruza, costura e carrega com você. Mas há uma diferença entre o patuá da Umbanda e o mojo do Voodoo. O mojo, ele é alimentado, por isso que a gente fala que é um feitiço vivo. Você vai alimentar o seu mojo. É um tipo de prática mágica muito poderosa que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer, por quê? Porque você vai criar um ser energético que vai trabalhar para você. Então, a fabricação de mojo é fazer um feitiço vivo que trabalha para você e que você o alimenta periodicamente, como a gente vai aprender tudo isso hoje, tá? Então, o que a gente precisa entender? Eu já utilizo nos meus mojos esses saquinhos prontos, tá vendo? Eu vou fazer hoje 3 mojos com vocês e eu já vou utilizar esses saquinhos prontos, tá? Vocês compram em lojas de artigo de R$ 1,99, vocês compram com facilidade na internet. Se você digitar na internet, né, Mojo Bags, já vai vir uns saquinhos mais elaborados também, geralmente com símbolos de magia e tudo mais. Você pode também comprar o saquinho pronto. Ou se você tiver uma habilidade, né, lembrando que tudo aquilo que a gente faz com a nossa mão tem mais poder, você pode fazer um saquinho, comprar o tecido, costurar esse tecido, lembrando sempre de deixar uma boca, tá? Esse saquinho você não pode fechar. Por isso que eu falo que é diferente, por exemplo, do patuá, que o patuá você costura tudo. O mojo ele tem que ter uma boca, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, tá? Gilberto, pode ser esses saquinhos comprados? Pode. Gilberto, eu posso costurar um? Pode. Se você for costurar, tenta colocar um elástico na ponta para você fechar e abrir quando precisar, tá? Então, muitos bruxos, muitos cuduzeiros gostam de fazer. E aí, você pode comprar o tecido ou o saquinho pronto da cor daquilo que você almeja no feitiço. Então, por exemplo, eu vou fazer um mojo para o amor. Tenta preferencialmente comprar ali um saquinho vermelho, um saquinho verde, um saquinho rosa, ou se for comprar esses mais elaborados que hoje em dia vende na internet, com símbolos associados ao amor. Eu vou fazer um mojo para proteção. Pega ali um mojo preto, né, um saquinho preto. Vou fazer para saúde. Pega ali um branco, um verde. Vou fazer para dinheiro. Pega ali um amarelo, um dourado, um laranja, né, que são cores que já vão remontar. Mas na prática, qualquer saquinho, independente da cor, pode virar um mojo. Por exemplo, eu vou fazer um mojo para o amor
um mojo para proteção e um mojo para prosperidade hoje. Esses três mojos eu vou usar dois saquinhos pretos que eu tenho aqui e o de prosperidade eu vou aproveitar o amarelo que já está aqui, tá bom? Mas eu poderia fazer o de prosperidade aqui também sem problema algum. Você pode ampliar a sua magia, mas como o Voodoo, você vai trabalhar sempre com aquilo que você tem em mãos. Então, se você tiver um saquinho de uma cor X, mas vai fazer um mojo na intenção Y, não tem problema algum. O que é levado em consideração é a petição e os elementos que você coloca, além da conjuração. Tá bom? Então, basicamente, o saquinho, né? Lembrando sempre que ele tem que ter uma boca, tá? Se você compra ou faz, ele tem que ter uma boca que dê para fechar e dê para abrir, tá? Que vocês vão precisar alimentar o mojo de vocês. Mas você pode fazer, você pode comprar pronto, você pode comprar saquinhos aí, tendas de espiritualidade, esses congressos de espiritualidade, no Mercado Livre, na internet, vocês conseguem comprar saquinhos prontos com alguns detalhes. Mas qualquer lojinha de 1,99, a gente consegue comprar esses saquinhos aqui também, tá bom? Então vamos lá. O que, que é importante você entender? Nós já aprendemos que as petições, né, incluem tudo o que é papel. Tudo que tiver, todo papel dentro, né, da sua prática espiritual. Então, por exemplo, eu vou colocar um salmo dentro da minha magia, do meu boneco, do meu mojo. Aquilo é uma petição. Eu vou colocar nome completo e data de nascimento ali. Aquilo é uma petição. Eu vou colocar, escrever palavras que tenham a ver com a magia que eu quero fazer. Aquilo é petição. Então, todo papel, né, que vocês colocam, tudo aquilo que vocês escrevem dentro, né, do Voodoo, nós damos o nome de petição. Deixa eu pegar uma caneta aqui rapidinho. Então vamos lá. Vou fazer primeiro, eu vou fazendo os mojos. Enquanto eu vou fazendo, eu já vou ensinando como é que faz, que eu acho que é mais prático. E também eu vou encaminhar a apostila junto com a aula para que vocês também possam ler. Lá na apostila que eu vou encaminhar, inclusive, tem outras receitas, tá? De mojos para vocês fazerem. Eu vou fazer primeiro um mojo para o amor, tá? Então eu vou fazer um mojo da seguinte forma. Você pode fazer um mojo para várias coisas. Por exemplo, você pode fazer um mojo para fazer com que alguém se apaixone por você. Então, você pode fazer um mojo focado na energia de uma pessoa. Você pode fazer um mojo para proteger a sua relação. Eu já namoro com a cicrana, com o fulano, com o beltrano, e eu quero fazer uma proteção espiritual. Você pode fazer um mojo para isso. Você pode fazer um mojo para aumentar o seu magnetismo e que as pessoas desejem você. Você, por exemplo, pode fazer um mojo para atrair parceiros ou parceiras sexuais. Ou você pode fazer um mojo para autoestima. Tudo dentro dessa linha de amor. Só vai variar a petição, tá? Então, por exemplo, eu quero um mojo para trabalhar o meu amor próprio. Então, vou fazer um mojo para melhorar minha autoestima, minha relação comigo mesmo. Então, eu vou pegar um pedaço de papel e caneta, tá? E vou escrever o que, que eu quero, né? Eu desejo. Vai colocando no papel os seus pedidos, tá? Se for, eu quero que fulano de tal tenha um desejo ardente cada vez maior por mim. Escreve o nome, o pedido. Então você vai escrever ali a sua petição. Lembra disso? Todo papel que a gente coloca ali é uma petição. Então estou escrevendo aqui. Vou finalizar escrevendo meu nome completo e minha data de nascimento, já que o intuito do que eu estou fazendo aqui é para trabalhar minha autoestima, tá? Então, vou colocar aqui Gilberto Melo e minha data de nascimento.
Ó, o macete que eu vou ensinar para vocês. Não cortem com a tesoura. Papel, dentro da magia, a gente rasga com a mão, tá? Por quê? Porque você já está colocando a sua energia. Então, ó, vou rasgar com a mão, papel, que aí você já vai pôr na sua energia, tá vendo? É assim que a gente faz. Se quiser cortar para ficar bem pequenininho, você corta tudo com a mão, não corta com a tesoura. Até porque a tesoura tem uma energia de corte mesmo, sabe? E cuidado só para não rasgar aqui a petição, tá, gente? Tem uma pergunta aqui, peraí. É só escrever mesmo, ó. Como é que coloca o nome? Gilberto de Mello e a data. Não tem segredo, não. É só escrever o nome mesmo. Então, nós vamos começar por aí. Vou pegar aqui o saquinho, né? E vou colocar aqui dentro. Vou dobrar o papel, a minha petição, né? E vou colocar aqui dentro. Se você quiser limpar esse saquinho, por exemplo, eu vou colocar aqui um pouquinho de água florida para limpar. Poderia também passar na fumaça de um incenso, né? Para deixar aquela coisa, uma boa vibração. Então, comecei aqui colocando a petição dentro do papel. E aí eu vou começar a colocar os cúrios, né? E aí o que acontece? Você precisa sempre entender, você precisa colocar cúrios que tenham a ver com a natureza do seu pedido. Por exemplo, aqui é um pedido de autoestima, de amor, de sensualidade, beleza. Então não convém colocar aqui cinzas. Não convém colocar aqui casca de cobra. Não convém colocar aqui sal grosso, porque a ideia aqui é amor. Então, quais elementos eu separei para esse tipo de ritual? Eu vou colocar um pouquinho de alfazema, vou colocar jasmim, vou colocar rosa desidratada, vou colocar, cadê que eu tinha separado aqui? Tinha um pouquinho do pó do amor que eu fiz e rosa vermelha, né? Óleo de rosas vermelhas aqui. Percebam que todos os elementos que eu escolhi para esse mojo são conectados à energia do amor. Eu poderia colocar um quartzo rosa, eu poderia colocar terra de cabaré, eu poderia colocar um pouquinho, tá, gente? Vocês vão ver que colocando, vocês vão perceber isso. Eu poderia colocar outras flores, né, associadas ao amor, eu poderia colocar símbolos de amor. Se fosse um mojo focado numa relação específica, eu poderia colocar um elemento do casal aqui dentro, tá? Então, tudo isso você pode colocar. Então, eu vou colocar aqui, começando um pouquinho com a rosa. Eu tenho autoestima, sensualidade, beleza. Que a rosa possa trazer para a minha vida o aroma, a beleza, a tranquilidade, o amor próprio. Vou colocar aqui um pouquinho do jasmim, que também eu gosto muito. O jasmim abençoe as minhas relações. O jasmim traga essa energia. Lembra sempre de ir dizendo para a erva o que você está esperando dela, né? O jasmim eleve a minha energia magnética de atração, de beleza, bem-estar, amor próprio. Vou pôr um pouquinho da lavanda. Eu vou fazer 3 mojos hoje e eu vou colocar elementos diferentes. Aqui não tem cristal, nos outros vou ter cristal. Então, a gente vai, para vocês entenderem, vocês podem colocar vários tipos de cúrios diferentes, tá? Vou colocar um pouquinho do pó do amor que eu fiz. Lembra que nós já fizemos óleos e pós? Vocês podem incrementar dentro dos mojos de vocês os pós e óleos que vocês fazem aí. Um pouquinho do pó do amor. E, por fim, né, vou pôr aqui umas gotinhas desse óleo. Isso aqui é um óleo vibracional, tá? Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Vocês pegam um óleo base e a erva e deixa a erva curtindo dentro do óleo base. Aqui, nesse caso, tem rosa vermelha, né, que eu peguei em natura. Você coloca dentro
de um óleo base, a sua escolha, e deixa curtindo ali 21 dias, como vocês fazem os óleos encantados. Isso a gente chama de óleo vibracional. Eu vou colocar umas gotinhas desse óleo de rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prontinho, pessoal. E aí eu vou escolher uma forma de alimentar esse mojo. O que é alimentar esse mojo? O alimentar o mojo, você vai escolher alguma coisa líquida, tem que ser algo líquido, tá? Por quê, Chuveiro? Porque, por exemplo, se eu fosse fazer um mojo de prosperidade e alimentasse ele toda semana com uma moeda, você concorda comigo que daqui 2 meses vai estar muito pesado e talvez não tenha mais espaço para eu colocar aqui dentro? Se eu for alimentar, por exemplo, com terra, a terra, daqui 2 meses, ela vai ocupar todo o espaço. Como é que eu vou continuar alimentando? Agora, aquilo que é líquido, aquilo vai sendo incorporado ao corpo, né, do nosso mojo e vai evaporando. Então, eu consigo alimentar o mojo muito tempo sem a necessidade de mudar. Porque depois que eu faço um mojo aqui, isso aqui vira o corpo dele. Se eu abrir e tirar os elementos daqui, eu mato o meu mojo. Então, a gente alimenta geralmente os nossos mojos com coisas líquidas. O mais tradicional, que lá nos Estados Unidos se utiliza bastante, são bebidas alcoólicas. É muito comum utilizar o whisky, o conhaque, a vodka, né? Então, você pode alimentar o seu mojo com bebidas. Por exemplo, eu trouxe aqui também um outro exemplo: Campari, cachaça. Agora, eu, na minha prática mágica, eu gosto de alimentar o mojo com algo que tem a ver com a energia dele. Por exemplo, eu posso alimentar o meu mojo com o óleo que eu fiz de rosas vermelhas. Então, toda semana, né, ou quantas vezes eu achar necessário, eu vou lá, alimento o meu mojo. Alimentei ele pela primeira vez, fechei. Ele precisa ficar em contato comigo, tá, gente? Pelo menos alguns praticantes deixam 24 horas em contato direto com a pele, tá? Então você pode deixar ele em contato direto com a sua pele 24 horas. Alguns deixam 7 dias em contato com a pele, tá? Algumas pessoas deixam 7 dias ali em contato direto com a nossa pele. E aí, depois que passa esse período, né, de 7 dias, ou de um dia, ou de 3 dias, ele não precisa mais ficar em contato com a pele, mas ele tem que ficar próximo de você, para que ele possa fazer o que ele veio fazer. Aí eu posso deixar ele na minha mochila, na minha bolsa, no bolso da minha calça jeans, eu posso deixar ele no meu quarto, lembrando, né, de tempos em tempos, geralmente uma vez na semana, ir lá alimentar o seu mojo. E aí a boca do saco, ela vira mesmo a boca do seu mojo, né? Por isso que tem que deixar essa boquinha aqui para que depois você alimente. Eu conheço um bruxo, por exemplo, que ele fez um mojo para sexualidade e ele alimenta o seu mojo com o próprio sêmen. Isso também é possível de ser feito. Ou eu conheço bruxas, por exemplo, que alimentam o mojo com sangue menstrual. Eu conheço bruxos que alimentam o mojo com seus perfumes, né? Então, todo dia vai lá, ou uma vez na semana, ou 3 vezes na semana, vai lá e borrifa o perfume para alimentar esse mojo. Lembrando sempre de conectar o tipo de coisa que eu alimento o meu mojo com a energia que eu espero dele. Então, por exemplo, não faz sentido eu alimentar, se é um mojo para o amor, para a beleza, para a sensualidade, aí vale a pena utilizar perfume, utilizar o sêmen, utilizar o sangue menstrual, mas não vale a pena usar, por exemplo, um óleo de banimento, né? Um óleo que você aprendeu de banimento. Então você vai conectando o tipo de alimento. Na dúvida, se você não sabe que elemento colocar, você pode, independente do tipo de mojo, alimentar ele com uma bebida alcoólica, que é o que é mais comum de acontecer lá nos Estados Unidos, tá? Especialmente o uísque. Mas eu geralmente alimento os meus mojos com perfumes, óleos, alguma coisa nesse sentido. Tanto os óleos que vocês aprenderam a fazer, quanto perfumes que vocês tenham. Por exemplo, esse mojo de autoestima, eu poderia alimentar ele com alfazema. Toda semana eu vou lá, coloco umas gotinhas de alfazema. Por quê? Porque a alfazema se conecta com o intento que eu fiz, tá? E aí você deixa esse mojo em contato com você na pele 24 horas, em alguns casos, ou 7 dias, e depois você mantém ele próximo de você, tá?
Lembrando que ele não pode cair e nem molhar, senão ele perde a força dele. Gilberto, passou 3 meses, eu não quero mais continuar cuidando do mojo. O que eu faço? Enterre, tá? Enterre simbolizando que ele de fato morreu. Gilberto, eu posso abrir esse mojo e passar ele para um saquinho maior? Pode, mas aí é como se ele tivesse morrido e renascido. Aí você vai ter que praticamente fazer um novo mojo. Mas você pode utilizar os elementos do mojo antigo para o novo que você está fazendo. Tá bom? Isso daqui tá pronto. Esse é o primeiro mojo que a gente faz, tá? Esse é um mojo focado em atração, amor próprio, bem-estar. Eu poderia adaptar esse mojo, como eu falei, para uma relação específica, para uma pessoa específica. Eu poderia fazer esse mojo para proteção da minha relação. E aí, se eu fosse fazer um mojo para proteção, aí eu poderia, além dos elementos de amor que eu coloquei, eu poderia colocar sal rosa, por exemplo, ou algum outro elemento de proteção, tá bom? Pessoal, sobre o que eu ensinei até aqui, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Conseguiram entender direitinho? Lembra muito, gente, a criação e confecção de mojo, a criação de servidores astrais, que é muito comum, por exemplo, dentro da magia do caos. A diferença é que os servidores astrais, normalmente, a gente trabalha com sigilos, né, ou símbolos, e esses sigilos ou esses símbolos que a gente trabalha, de certa forma, a gente meio que usa a vela e aí alimenta ele com alguma coisa. Aqui a gente coloca mais elementos. É quase como se fosse uma junção da magia do caos com a magia natural, tá? E aí você cria, de fato, um feitiço vivo que você alimenta ele semana a semana. E isso é muito legal, por quê, Gilberto? Porque certas magias que a gente faz, por exemplo, vou acender uma vela dourada para prosperidade. Tem efeito, mas o efeito dessas magias tende a decair com o tempo, né? Que a lei do decaimento é para tudo. Tudo cresce, em algum momento cai. Esse mojo você alimenta, é como se você reforçasse a sua magia semana a semana. E é um tipo de magia muito poderosa e você pode fazer para tudo. Você pode criar um mojo, por exemplo, para te ajudar a focar nos estudos. Ajudar um mojo que te ajude, por exemplo, a passar na faculdade. Um mojo, por exemplo, você que mora num grande centro, numa região perigosa. Você pode criar um mojo para proteção contra assaltos, acidentes. Você pode criar um mojo, por exemplo, para trabalhar seu poder pessoal. Você pode criar um mojo, por exemplo, para tirar sua timidez, para te ajudar a falar em público. Você pode criar um mojo para você que é vendedor, por exemplo, criar um mojo que te ajude a vender mais. Você só precisa ter domínio dos curos, dos elementos, né? Aqui é colocar, alimentar o mojo com certa frequência e o efeito vai se dar para vocês. O André pergunta: se ele cair, ele perde o efeito? Então, depende da queda. Normalmente, se for uma queda muito pesada, sim. Se for uma queda muito brusca, aquela queda que cai no chão mesmo de uma vez, a ponto de danificar, é como se ele morresse. Então, tem que ter um certo cuidado. O legal, por exemplo, enquanto você está fazendo ele, é pegar uma cordinha de cordão e amarrar. Inclusive, muitos praticantes de voodoo fazem, né, mantém como um pingente mesmo, um colar, coloca aqui para dentro para ninguém ver e vai estar sempre em contato com você. Nesses primeiros dias que você faz, é legal para ele sentir a sua energia. Você só não pode tomar banho com ele, tá? Tem que tirar para tomar banho. Mas depois você pode usar normal para tudo. E aí ele pega a sua energia nesse primeiro momento, entendeu? E depois não precisa mais ter em contato com o corpo. Você pode deixar próximo de você ou próximo do ambiente que tem a ver com o porquê você criou aquele mojo. Bom? Então, esse é o primeiro mojo que a gente aprendeu. Vou fazer mais um, que aí eu acho que vai ficando mais claro para vocês. Vou fazer um mojo agora de prosperidade, né? Um mojo de abundância, de riqueza. Uma dica que eu dou para vocês, gente, é busquem sempre trabalhar com números ímpares dentro da magia, números ímpares dentro do voodoo. Então, na hora de escolher quantos cúrios, né, você vai colocar, dê sempre preferência a números ímpares. 3, 5, 7, 9, tá? Por quê? Porque acho que eu já falei isso com vocês num outro momento. Tudo que é ímpar, por exemplo, subiu, traz a energia, né, de movimento para dentro. Agora, o 2, por exemplo, ele não tem mais movimento. Agora, se eu faço 1, 2, 3, cobra uma continuidade, tá vendo?
Então, a ideia é sempre, né, preferencialmente, trabalhar com números ímpares. Alguém falou aqui sobre bonecos Voodoo. É a próxima aula, Victor. Semana que vem a gente vai trabalhar com bonecos Voodoo. Todo tipo de magia utilizando bonecos Voodoo, tá? Tanto magias de união, quanto magias, por exemplo, de cura, quanto magias de azaração, magias de bênção, magias de proteção. É assunto da próxima aula. Então, gente, a gente vai fazer mais um mojo agora, tá? Mas se você pegar essa questão do mojo, semana que vem, pegar os bonecos vai ser bem tranquilo também. Porque o boneco também é um feitiço vivo. O mojo trabalha muito com isso, né? O boneco ele é um feitiço vivo, o mojo é um feitiço vivo, o honey jar é um feitiço vivo, os potes são feitiços vivos. Então, agora para a prosperidade, né? Eu vou fazer um mojo para a minha prosperidade e eu realmente vou fazer ele com muito carinho, porque é uma coisa que eu estou precisando nesse momento. Então, vamos lá. Escreve no pedaço de papel, né, os seus pedidos ou para que você criou aquele mojo. Trazer clientes, realizar boas vendas. Coloca o que você quer, né, o intento e tudo mais, depois o seu nome completo, mais uma vez. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Posso fazer para um processo na justiça andar? Está quase há 2 anos e não anda. Sim, sim. E aí, o que que você vai colocar, meu anjo? Esse é o Carlos que pergunta. Você vai colocar elementos de aceleração, por exemplo, canela é um elemento que acelera bastante. Você pode, inclusive, alimentar esse mojo com bebida alcoólica, porque nesse caso, o álcool ele tem uma energia ígnea muito forte de trazer movimento. Você pode colocar, por exemplo, elementos que tenham essa energia. Por exemplo, você pode colocar para esse mojo terra de encruzilhada, que é para trazer aquela abertura, ou terra de autoestrada. Você pode colocar ali, né, até alguma coisa do processo, né, o número do processo, os dados do processo na petição. E aí você vai alimentando esse mojo com esse intento, tá? Então agora eu vou fazer aqui o de prosperidade. Peguei o saquinho, né? E aí, gente, aqui essa parte de escolher os mojos, na apostila que eu vou encaminhar para vocês, vai ter vários tipos de cúrio, mas aqui é aquele momento que todo conhecimento espiritual e magístico que você tem é útil. Então, você conhece de ervas, você conhece de cores, você conhece de elementos, você conhece, por exemplo, a lei da correspondência, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um cúrio animal que eu poderia utilizar no mojo de amor pelo de bode. O bode é um animal extremamente sexual. Então, eu poderia usar pelo de bode para trabalhar a energia sexual. Poderia usar pelo de coelho, né? Porque o coelho também tem aquela coisa de procriar muito. Poderia colocar. O pelo de coelho eu poderia colocar tanto para a parte da sexualidade quanto da prosperidade, porque ele tem aquela coisa da fertilidade envolvida nele. Por exemplo, a casca do ovo é um ótimo elemento para proteção. Então, eu poderia usar esse cúrio no elemento de proteção. Então, assim, você vai pegar, né, todo o conhecimento que você tem de energia e de elementos na hora de escolher quais são os mojos que você vai trabalhar. E tentar entender, igual eu falei agora há pouco. Por exemplo, eu quero que algo acelere, então eu vou colocar coisas que aceleram. Por exemplo, o café tem uma energia de aceleramento muito grande. Eu posso colocar folha de louro, o louro está muito associado à conquista. A canela, que tem uma energia de movimento muito forte, tá? E eu posso alimentar com o álcool, que é uma coisa que também traz uma volatilidade muito grande. Né? Então, eu vou conectar a isso. Se eu quiser, por exemplo, que um processo que um processo perca força, então, às vezes, por exemplo, eu quero que o processo ande devagar, aí eu vou no sentido oposto, eu vou colocar coisas que atrasam.
Por exemplo, terra de formigueiro, que é uma coisa que vai consumindo a energia do processo, cinzas, né? Então, aqui é uma questão muito do magista ter esse entendimento das coisas. Na apostila, eu vou encaminhar vários tipos de cúrio e os usos que vocês podem fazer dele, tá bom? Então, coloquei aqui a petição aqui dentro. E quais são os cúrios que eu separei para esse ritual? Eu separei folhas de louro, e até escrevi a palavra sucesso nas folhas de louro. O louro, né, ele tem uma energia, o louro traga o sucesso para mim, que eu consiga ter muitos clientes, muita prosperidade, que eu consiga realizar todos os meus objetivos profissionais. O louro, ele é aquela coisa da coroa de louro, né, das realizações, então é ótimo para magia de prosperidade. Você coloquei aqui um pouquinho de anis estrelado também, que o anis estrelado me ajude a me destacar na profissão, na carreira, que os meus vídeos tenham uma boa visualização, que os meus cursos sejam muito assistidos, que eu consiga materializar todos os meus objetivos financeiros. Vou colocar aqui também canela, né, que é uma erva de prosperidade e é uma erva que traz energia, que eu tenho energia para trabalhar, ânimo, força, prosperidade, boas vendas. E vou colocar também uma moeda, né, para representar a energia da prosperidade. E aí, Gilberto, como é que você vai alimentar esse mojo? Lembra do óleo Fast Look que a gente aprendeu a fazer? Eu posso alimentar esse mojo toda semana, ou todo dia pela manhã, ou de vez em quando, né? Com o Fast Look. Vou alimentar aqui a primeira vez. Vou fechar o saquinho e vou manter ele em contato comigo aqui, né? Pelo 24 horas ou uma semana. Depois eu posso deixar ele no meu ambiente de trabalho e alimentar ele de tempos em tempos. Então, poderia alimentar com outra coisa? Poderia. Eu poderia alimentar, por exemplo, com água florida, com um perfume, né? Especialmente se for um perfume um pouco mais caro, eu poderia alimentar. Então, assim, também não vou alimentar com perfume uma coisa que um perfume barato, vagabundo, se o intento é prosperidade. Eu poderia também, por exemplo, alimentar o mojo de amor que a gente fez aqui com vinho. Colocar toda semana um pouquinho de vinho, porque o vinho tem essa energia também da sensualidade envolvida, né? Do tesão, do amor. Então, a ideia aqui é mostrar que vocês podem alimentar com óleos, com bebidas, com fluidos, com elementos líquidos, né? Como vocês aprenderam. E aí, isso é periódico. Se você ficar muito, fez um mojo e ficou muito tempo sem alimentar, ele vai morrer, tá? Então você tem que alimentar ele com uma certa frequência. Lembra que é uma energia viva. E quanto mais tempo ele está vivo e você mantém ele vivo, mais efeito ele traz. Então, assim, ele vira realmente um servidor para trazer aquilo ali que você está indicando ele. Tá? Então é muito importante fazer o mojo e não esquecer dele, tá, gente? Pelo amor de Deus. Alguém tem alguma dúvida até aqui do que eu falei? Certinho? Então agora eu vou ensinar mais o mojo, né, para mostrar o quanto é volátil a prática do mojo. Todos os mojos, gente, que eu fiz aqui agora com vocês, eu montei eles agora. Tipo assim, eu, claro, antes da aula, me sentei, meditei, vi o que eu realmente estava precisando nesse momento da minha vida e fiz a receita aqui agora. Nenhum desses mojos aqui são mojos que têm receitas prontas. Eu quero mostrar para vocês que vocês podem criar os mojos de vocês em cima dos elementos que você tem à disposição, simplesmente observando, ó, oh, esse elemento é bom para isso. E eu vou fazer agora o mojo de proteção espiritual para mim, né? E aí, para esse mojo de proteção, o que eu escolhi? Sal grosso, anil, pó de ferro, um cristal, viu que a gente pode colocar cristal também? Esse aqui é um cristal de ônix e pemba preta, né? Um pó de pemba preta. Peguei aqui o saquinho, vou fazer os pedidos, né? Proteção espiritual, escreve no papel, né, a intenção.
finaliza, né, com o seu nome. Que aí você está linkando você à sua magia, ao seu feitiço. Então, um pedaço de papel, você dobra bonitinho, coloca dentro do saquinho. E a gente começa agora a colocar os elementos, né? O André fala, nossa, isso para amarração ou atrair uma pessoa é extremamente fácil. Sim, sim, apenas um comentário. Vou fazer amarração para ninguém. Sim, sim. Isso daqui, André, é muito bom, por exemplo. Imagina você fazer um mojo focado na energia de alguém, colocando o seu sêmen, alimentando semanalmente com o seu sêmen. Ou, se você não quiser trabalhar com a energia, né, sexual e a sua energia, você pode colocar alimentar, tipo assim, não, não quero que essa pessoa fique conectada comigo pelo sexo. Eu quero que ela fique conectada pelo sentimento. Você pode colocar o seu perfume, você pode colocar, por exemplo, um óleo para o amor, você pode colocar, por exemplo, uma água florida, você pode alimentar com elementos mais sutis. O mojo ele vai estar muito linkado aos elementos que você escolhe na confecção dele e com o que você alimenta. É claro que o mojo alimentado com um perfume tem uma energia diferente de um mojo que é alimentado com bebida, que tem uma energia diferente com um mojo que é alimentado, é, por exemplo, com chorume, se for alguma coisa de destruição, por exemplo. E aí, no caso do Voodoo, a gente não é que essa magia é boa ou ruim, é o magista. É o que eu consigo, por exemplo, fazer um mojo para curar alguém e consigo fazer um mojo para zarar uma pessoa. Tudo depende dos elementos que a gente coloca ali dentro, tá? Então, coloquei aqui o saquinho, vou começar a colocar os elementos. Vou começar colocando sal. E aí, gente, uma coisa importante: o sal é um elemento, por exemplo, que ele pode ser utilizado para proteção e para azaração. Tudo depende da conjuração que você faz. Então, que o sal me proteja, anule toda a energia negativa direcionada a mim, que o sal purifique o meu campo áureo, purifique a minha vida, o meu trabalho, que o sal desfaça toda energia negativa direcionada a mim ou energia que já esteja sobre mim. Então, aí você está dizendo para o sal o que você espera dele. E aí você vai conjurando. Vou colocar aqui o cristal, né? Que a Onyx traga proteção, anule todo o trabalho, toda a energia negativa feita contra mim. O pó de ferro, que eu esteja protegido, que toda energia negativa seja anulada. Que por onde eu vou eu esteja firme e protegido. Vou colocar aqui um pouquinho do anil, né? Que traga purificação, limpeza. E por fim, vou raspar um pouquinho aqui da pemba preta. E aí, para fazer a alimentação desse mojo em particular, eu vou usar um produto que eu faço da minha loja, que é o Show Energia Negativa, que é um spray que eu faço e eu vou usar esse spray. Eu estou aproveitando para mostrar que você pode alimentar com várias coisas, com óleo, com bebida, e eu vou alimentar com um spray que eu mesmo faço da minha loja para limpeza. Vou fechar. Você pode segurar com a sua mão e intencionar, né, que seja um amuleto de proteção. Isso daqui é muito bom para todo mundo fazer e colocar, por exemplo, na mochila, né? Se você trabalha e anda fora de casa e tal, você pode colocar depois que ficar pronto, né, que ficar um tempo colado com você, você pode colocar numa mochila próxima de você para evitar negatividade de modo geral. Muitos praticantes fazem mojos de proteção e carregam consigo. É muito comum, por exemplo, contam-se, né, que uma magia parecida com essa era utilizada pelo Virgulino Lampião. Sabe o Lampião? Conta que ele tinha um amuleto que o protegia muito ali na época do cangaço, e o dia que ele foi afastado, né, o dia que ele foi afastado do seu patuá de proteção, do seu amuleto, do seu mojo, foi o dia que o acharam. Eu vou ver se eu acho essa história
para mandar para vocês. Então, algumas pessoas, né, especialmente aquelas pessoas que lidam com profissões de risco, como policiais, por exemplo, até muitas pessoas que andam na criminalidade fazem mojos de proteção como esse e carregam junto com eles para evitar problemas maiores. Então, é assim que se faz um mojo de proteção. Lembrando, gente, que eu peguei os elementos que eu tinha aqui, montei aqui em 5 minutos antes da nossa aula. O que vocês vão fazer? O que vocês têm na casa de vocês que serve para proteção? Poderia colocar arruda, poderia colocar guiné, eu poderia colocar um cristal. Não tenho ônix, mas eu tenho ametista, mas eu tenho quartzo fumê. Pode colocar. Você pode colocar, por exemplo, pó de cadeia, que a gente viu que tem essa energia, né? De proteção. Ah, Gilberto, eu posso colocar um símbolo do meu Exu aqui dentro, um tridente para representar o meu Exu? Pode. Você vai colocar símbolos que para você remetem à proteção. Lembrando sempre de preferencialmente colocar números ímpares, tá? Deixa eu ver as perguntinhas. O Victor fala, ensina amarração, professor. Não ensino, Victor. A amarração amorosa, eu respeito quem faz, mas é um tipo de trabalho que eu não acho muito legal de fazer, sabe? Então eu acabo não ensinando. Muito das coisas que a gente ensina, que eu tenho que ensinar, podem, na mão de alguém habilidoso, ser utilizado como uma amarração amorosa. Por exemplo, um mojo pode ser uma amarração amorosa, mas assim, fica a critério da pessoa. Parar especificamente e ensinar, não. Eu ensino adoçamentos, magias de amor, magias de união. O André, você diria que uma amarração feita com mojo, alimentado com sêmen, seria até mais forte do que feito com uma entidade? Por exemplo, uma pombagira? Então, André, é uma pergunta muito capciosa, tá? Por quê? É, é difícil falar assim, nossa, essa magia é mais poderosa do que outra. Por exemplo, eu já vi uma vela branca e um copo de água ter mais efeito do que um sacrifício animal. Mas, assim, depende de várias coisas. Por exemplo, depende do. Vamos pensar na questão amorosa, né, que você me trouxe. Às vezes, um adoçamento tem mais efeito que uma amarração. Por quê? Depende do casal. Depende do magista, depende de questões kármicas, energéticas. Uma pombagira, por exemplo, é uma pombagira, ela fez o seu trabalho e ela está em cima daquele trabalho para ele trazer resultado, ela só mexeu ali e não olhou mais para aquilo ali. Tem isso também, sabe? Então, nesse caso, é muito complexo, assim. Eu gosto muito. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Já que a gente trouxe nesse ponto. O mago, o magista, eu, por exemplo, trabalho com as minhas entidades. Eu amo os seus Zé Pelinca, as minhas moças, os meus Exus, os meus pretos velhos, os meus caboclos. Eu realmente amo muito eles. Mas hoje em dia eu tenho as minhas entidades, pelo menos na minha vida pessoal, muito mais como mentores do que necessariamente fazendo algo por mim. Quando eu quero algo, eu mesmo vou lá e faço na minha energia. Então, às vezes, eu posso pedir orientação do que fazer, ou se eu devo fazer. O papel de uma entidade, muitas vezes, é nos guiar, mas não é fazer coisas para nós. Os meus guias fazem muitas coisas para os outros, que as pessoas demandam, eu sou sacerdote e tudo mais. Mas na minha vida, hoje em dia, eu entendi. É muito raro eu fazer uma magia para mim, pedir algo para o Zé para mim. Quando eu quero algo, eu mesmo vou lá e faço. Por quê? Pensa o seguinte: é do meu interesse aquilo ali. Então, eu vou dar mais ênfase. Suponhamos que você, por exemplo, é um advogado e você tem uma causa que te beneficia mais, que é do seu interesse, e uma outra causa que é indiferente para você. Qual das duas você vai se dedicar melhor? Vai ter aquela que te interessa. Então, se você quer fazer algo, quem é o maior interessado? É você. Então, pombagira nenhuma do mundo vai dar tanta atenção ao seu caso quanto você mesmo. Então, dentro dessa lógica, aquilo que você faz com consciência vai ter mais força por isso. Agora, se a pombagira real, não, eu quero unir esses dois, aí acabou, né? Uma entidade, ela tem ali o axé dela, a força dela. Mas sem sombra de dúvidas, o mojo é uma prática de magia muito poderosa. Por quê? Porque é uma magia viva, é uma magia que você está ali conectada com ela, assim, você está literalmente alimentando ela, está mamando a sua seta, né, energética. Você tem ali controle, você está reforçando ela semana a semana. Você tem uma entidade, né, porque a gente aqui no Brasil,
a gente convencionou-se a chamar de entidade os espíritos. Ah, Zé Pilintra, Maria Padilha, Maria Quitéria, Joana de Ângeles. Porém, entidade é algo muito mais amplo dentro do esoterismo. Depois que eu faço um mojo, eu crio uma entidade. Existem entidades não humanas. Os elementares é um exemplo disso. Os servidores astrais são entidades não humanas, não são espíritos. Toda magia que nós fazemos é isso. Só que imagina, existem entidades que estão atendendo um monte de gente e tem uma entidade que eu criei especificamente para fazer aquilo que eu estou pedindo, para me proteger, para abrir meus caminhos, para trazer clientes, para favorecer uma relação. Mas assim, eu não posso dizer que um mojo é mais forte que uma amarração, que uma entidade faz. Em alguns casos, sim, em outros não. Tudo depende. Mas que é uma magia poderosa, sem sombra de dúvida. O Carlos fala, eu já sofri muito quando fui amarrado, também não faço, não. Eu não julgo as pessoas que fazem, mas eu desaconselho todo mundo a fazer. Não acho que vale a pena. Por dois motivos. Primeiro, as pessoas, eu já tive muitas experiências de pessoas que fizeram amarração. Eu já desfiz muitas amarrações. Eu nunca fiz amarração amorosa. Mas, por exemplo, vou te contar um caso de uma moça que eu ajudei a desamarrar. Fui eu e uma entidade do meu pai de santo, a Sete Venenos, e trabalhamos junto para desfazer essa amarração. A moça amarrou um policial. Imagina, você amarrar um policial. E aí, o que, que acontece? O policial, a pessoa que é amarrada, ela fica muito possessiva, ela fica muito em cima da pessoa que está sendo amarrada ali. Então, ele era muito ciumento, por exemplo, teve momentos já no ápice assim do final da relação que ele forçava o sexo com uma arma na cabeça dela. E uma coisa que acontece muito com quem faz amarração é que ela perde o interesse. A maioria das pessoas que fazem amarração perdem o interesse pouco tempo depois, porque o amor ele fica meio contaminado. E ela começou a ter um caso com um marginalzinho. Aí você imagina essa história, né? O cara muito ciumento, a mulher desinteressada dele, e aí a gente foi lá, desfizemos uma amarração amorosa dela. 2 semanas depois, o policial, assim, de bom grado, desistiu, abandonou, nunca mais criou problema com ela. Então é um caso que eu falo com você. A maioria das pessoas, a amarração, ela é uma saída fácil, muitas vezes, é caro. Gente, a amarração é um negócio muito caro, porque envolve muitos elementos, é uma coisa que está muito linkada ao ego. Então, tipo assim, nem eu acho que se quem faz amarração não deveria cobrar barato mesmo. Você tá comprando um karma violento para você e você está servindo o ego da pessoa. E é o seguinte, gente, eu quero ser amado pela pessoa que eu sou. Você entende que mesmo quem faz a amarração, quando descobre que a pessoa, quando ela cai em si, que a pessoa está ali só porque ela foi amarrada, eu perco o interesse daquilo ali. É muito comum quem faz amarração querer desfazer pouco tempo depois. A maioria das pessoas que fazem amarração e dá certo, meses depois procura quem fez para desfazer. Porque, e aí, gente, é muita briga, a pessoa quer ir embora, mas não consegue, é muito ciúmes, amarra toda a vida da pessoa, porque a lei da vida é fluxo. Então tem que ficar atento com isso, sabe? Não recomendo. Mas assim, o mojo ele pode ser trabalhado como uma relação amorosa, sabe? Tudo depende de como você trabalha, de como você atua, né? E não é sendo moralista, é realmente analisando energeticamente. Para mim, não compensa nem fazer para os outros que tirar fazer para mim. Sabe? O que eu posso fazer é aumentar o meu magnetismo. O que eu posso fazer, eu estou afim de alguém, é criar uma atração forte entre nós e deixar acontecer. Se tiver que acontecer. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. Vou ficar sofrendo por uma. O Victor fala, estou com uma amiga doida para fazer amarração para ela. Então, cara, é complicado. Eu te falo, garanto, daqui a alguns meses ela vai mudar de ideia. Gente, sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa procura. Muita gente vem me procurar para fazer amarração, depois de uma conversa a pessoa desiste. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa não ama, ela está no ego. A ideia de ter sido largada, trocada, dói tanto que ela não aceita isso. Não é nem que ela ama tanto a pessoa. Porque geralmente a pessoa faz amarração para alguém que agride, que trai. Quantas vezes mulher queria fazer amarração para homem que é infiel, homem que agride, ou simplesmente porque esse homem deixou ela. A ideia de ser deixada, o gatilho de ser deixado, é terrível. Eu entendo que machuca e dói,
mas é algo que a gente precisa lidar. Então, assim, na maioria das vezes. Agora, adoçamento não. Adoçamento eu super recomendo que as pessoas façam. A gente vai aprender no Hanejar, né, que é o adoçamento que a gente faz dentro do Voodoo. Eu tenho um curso de adoçamento aqui na escola também, aí eu gosto. E eu, para mim mesmo, faço. Tipo, hoje em dia eu tenho uma relação mais madura, então não faço tanto, mas toda vez que eu estava em crise, eu ia lá e fazia o adoçamento, sabe? Toda vez que eu estava meio que mal na relação, o que acontece? Às vezes a relação pegou muito peso de fora. Eu faço adoçamentos para mim mesmo, e já fiz centenas de adoçamentos para os outros. O adoçamento é legal, por quê? Porque o adoçamento ele não obriga ninguém, sabe? O adoçamento ele não força nada, ele é como se fosse um tônico positivo, é como se fosse uma energia que abençoa o casal. E bênção nunca é demais, né? E o adoçamento legal dele é que se ele não der certo, ele volta para você, sabe? Tipo, não é uma energia que vai te fazer mal. Diferente de alguns rituais que, se não der certo, volta de forma negativa para você. Adoçamento não. E o adoçamento ele é até um termômetro. Se você faz um adoçamento e a pessoa reage bem, é sinal que ela te ama. Porque adoçamento não funciona se não tiver mais amor. Então é uma coisa que não tem problema de fazer. Professor, existe amarração com a deusa Lilith? Existe, né? Lilith é uma divindade muito poderosa, então existe. Só que, qual que é a questão de Lilith? Lilith não gosta de homem tóxico. Lilith detesta o homem que manda. As filhas e filhos de Lilith, você quer ver uma coisa que mata eles, escutar, não pode. Lilith é a própria independência. Então, ela não acolhe a amarração amorosa se o homem maltrata a mulher, ou a mulher vai maltratar o homem. Agora, se for uma relação que não tem isso, existe sim. Só que Lilith não aceita subjugação de espécie nenhuma. Então, se for para fazer uma amarração para alguém que vai machucar a pessoa, não vai aceitar, não. Agora, fora isso, faz e faz bonito, né, gente? Lilith é uma energia assim, que domina tudo. Ela nada domina ela, é ela que domina tudo. Pra vocês terem uma ideia, Lilith, ela é um arquétipo que está associado aos sonhos. Você consegue controlar os seus sonhos? Não, você só vive os sonhos. Lilith é a senhora dos sonhos. Tanto que, por exemplo, Lilith estava, né, quando a gente vai fazer estudo cabalístico do Gênesis, Eva surge depois que os animais são domesticados. Lilith estava ao lado de Adão, enquanto Adão ali dava nome para os bichos, controlava os animais. Ou seja, aquela coisa animal sem controle, isso é lilithiano. Depois que os animais já receberam nome, depois que os animais já estavam ali contidos, é que vem a energia de Eva. Então, Lilith é uma energia que domina tudo e nada domina ela. Lilith é a tempestade do deserto, Lilith é a noite oculta. Então, assim, ela não aceita subjugação. Se for amarrar para um homem traste, nem pede. Mas é uma magia poderosa. Lilith, quando crava as unhas numa determinada pessoa, é dela. Então, pessoal, os mojos, né, como a gente viu, o saquinho das bruxas ou o gris-gris, como a gente visualizou, são esses saquinhos que nós fazemos e alimentamos. E eles podem ser feitos para todo tipo de ritual. Então, pode ser para prosperidade, amor, proteção, magnetismo, autoestima, cura. Então, eu posso fazer, por exemplo, eu estou doente, estou com alguma doença crônica. Eu posso fazer um mojo para cura, colocando elementos de cura. Quais, Gilberto, eu poderia colocar no mojo para cura? Quartzo verde, quartzo branco, ametista, rosa branca, boldo, né? Pó de hospital. Eu poderia colocar ali símbolos. Outra coisa, eu não coloquei nenhum hoje, mas, por exemplo, se você tiver algum símbolo, né, você pode colocar, por exemplo, um símbolo de cura, você pode colocar dentro do mojo, um tridente, por exemplo, se for um mojo para proteção. Você pode criar mojos para conexão com a espiritualidade. Você pode colocar, por exemplo, ametista, artemísia, elementos que conectam com a espiritualidade dentro e criar um mojo que favoreça a sua conexão com a sua espiritualidade. Você pode fazer um mojo para ampliar a sua mediunidade. Você pode fazer um mojo, você que está desenvolvendo a sua mediunidade, para ampliar os seus poderes psíquicos. Você pode fazer um mojo, por exemplo, para proteger o seu negócio. Então, você está com medo do seu negócio quebrar, você pode fazer um mojo para proteção. Lembrando sempre de colocar elementos que tenham a ver com aquilo ali.
seja curo mineral, vegetal, animal, você pode colocar. E assim, lembrando, gente, que o alimentar o mojo é muito importante. Então, sempre linkando com que eu alimento o mojo a minha intenção. A, a bebida geral serve para tudo, mas eu recomendo que você alimente os seus mojos, que você alimente os mojos que você faz com coisas mais específicas, como perfumes, óleos essenciais ou óleos encantados que vocês já aprenderam, sprays energéticos. E aí, em alguns casos, por exemplo, eu, como eu te falei, eu conheço um magista que alimenta com sêmen, eu conheço uma bruxa que alimenta com o sangue menstrual, eu conheço, eu mesmo uso muito óleo, como vocês viram, perfumes, sprays. Então, lembrando sempre dessa questão da energia, tá? E aí, gente, aqui eu fiz 3 mojos de uma vez, porque eu quero ensinei para vocês. Não é algo que eu recomendo que vocês façam. Mojo é uma coisa que você faz aos poucos, até para você não esquecer de cuidar deles, tá? É, dos mojos, e também para você atuar em área por área. E aí depois, eu fiz um mojo da semana que vem eu vou fazer outro. Pode, sem problema algum. Lembrando sempre de alimentar esses mojos, tá? E depois que passou esse período que ele ficou linkado à sua energia, você pode tirar ele de próximo de você, mas deve deixar num ambiente visível e que tenha a ver. Por exemplo, se eu fiz um mojo para a minha loja, eu vou deixar ele lá na minha loja. Se eu fiz um mojo para, por exemplo, vou fazer um mojo para fortalecer a minha relação com meu marido, eu posso fazer isso e colocar esse mojo no quarto do casal. Eu fiz um mojo para trazer paz na minha família. Posso deixar esse mojo lá na sala, onde todo mundo tem um espaço de convivência. Eu fiz um mojo para proteção, vou deixar ele na minha mochila. Eu fiz um mojo, entendeu? E aí vocês vão deixando lá. Mas eu sugiro que vocês façam mojos específicos. A proteção de uma casa, por exemplo, poderia ser com o endereço ou com o pó da casa, ou um pedaço do reboco. Os três. Você poderia usar qualquer um dos 3 elementos que você citou, o endereço escrito no papel, o pó da casa ou um pedaço do reboco, como pode, e até recomendo, se possível, que você coloque os 3, que aí você vai linkar ainda mais. E aí, esses 3 elementos estão linkando a energia da casa. E aí você vai colocar elementos de proteção, como cristais de proteção, ervas de proteção, símbolos de proteção, né? Para casa. Por exemplo, você pode usar até pó do tijolo na confecção, que é uma coisa de proteção. Você pode usar pó de igreja para proteger a casa espiritualmente. Você pode colocar elementos de ferro. O ferro é um elemento muito bom para proteção. Tanto o pó de ferro, como eu usei aqui hoje, como também até pedaços de ferro mesmo, sabe? Um pedacinho de algum elemento de ferro para proteção é muito bom, tá? Então você pode usar vários elementos ali que tenham a ver com o processo, tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se eu alimentar com bebida, sempre tem que ser com a bebida ou depois posso alimentar outro com perfume? Peraí. Se eu alimentar com bebida, sempre tem que ser com bebida ou depois posso alimentar com outro perfume? Olha, o ideal é que você não altere, depois que eu comecei a alimentar, que eu alimente sempre com aquilo que eu comecei a alimentar. Porém, eu posso alimentar com mais de uma coisa. Então, por exemplo, eu vou alimentar com bebida e perfume. Então, você vai alimentar sempre com os dois. Ou vai intercalar. Mas não é interessante você fazer uma mudança abrupta, porque senão você quebra um pouco a frequência do seu ritual. O ritual vai ficar um tempo. Aí depois, se você, não, eu vou deixar de alimentar com bebida e vou alimentar agora só com perfume. Fica com um período de adaptação, vamos falar assim, que pode dar uma quebra. Por exemplo, eu fiz um mojo para proteção, não, para limpeza, para prosperidade. Pode ser que nessa adaptação energética dê uma quebrada na prosperidade. Depois, obviamente, ela vai voltar. O ideal é não mudar, é escolher uma coisa que você vai manter. Porque magia, gente, quanto mais você repete, mais força tem. Então, tudo na magia, a repetição vai trazendo força. Por isso que a gente fala várias vezes as mesmas coisas, faz várias vezes o mesmo ritual, porque vai ganhando força na repetição. Por isso que você não pode ficar mutando, entendeu? Gilberto, não quero mais o mojo, o que, que eu faço? Enterra, tá? Enterra e respeita, porque aí se devolve para a energia da terra, devolve para a mãe natureza ali aquele elemento, tá bom? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre os mojos? Na apostila de vocês, tem algumas receitas também que eu deixei para vocês. Tem um mojo. Eu coloquei lá na apostila as cores, tá? Se vocês quiserem associar as cores do saquinho, então tem cada uma das cores.
Coloquei para você um mojo para o amor e romance, para prosperidade, para proteção, sucesso, saúde e bem-estar. E coloquei também alguns cúrios, tá? De ervas, para que vocês saibam, de minérios, né? De cristais, para que vocês possam utilizar. E também tem, por exemplo, cúrios zoológicos, né? Por exemplo, formiga. Você pode colocar uma formiga para confusão, afastar alguém. Abelha para saúde. Marimbondo, ataque, destruição, inquietude. Escorpiões, prejudicar inimigo. Pelo de cão preto, desavença. Pelo de gato preto, sorte em jogos, briga ou confusão. Pé de coelho, sorte. E aí tem vários elementos ali que eu coloquei para vocês, tá? Então, é muito importante que vocês façam a leitura e, se possível, né, quem quiser até anotem depois para isso ficar muito fixo na cabeça de vocês, que são os cúrios. Então, aqui é o que eu falei. Erva, cristal e partes de animais são muito importantes que vocês conheçam, tá? E aí, em cima desses cúrios, vocês conseguem visualizar quais são os elementos. A cor do gato influencia? Influencia sim, André. Geralmente, a gente usa muito no Voodoo o gato preto. Tá? Mas, por exemplo, um gato amarelo pode te trazer visão e jeito para negócio. Um gato branco, por exemplo, pode trabalhar mais a sua espiritualidade. Entende? Então é interessante. Por exemplo, o pelo do gato, até a época, por exemplo, o pelo de um gato no cio já é ótimo para magia de amor. Então, assim, a cor influencia. Por exemplo, eu posso, se for alguma coisa de briga e separação, eu posso pegar pelo de gato e cão. São duas energias que separam. Então, entende? Então, você vai colocando ali elementos. Se esse gato estava no si ou não. Agora, por exemplo, eu posso, se eu quero unir um casal, eu posso, olha como é que a mesma energia muda. Se eu quero pegar duas pessoas diferentes, por exemplo, eu quero, tá tendo muita incompatibilidade de gênero ali, de gênios, né? E aí eu posso pegar o pelo de um gato e o pelo de um cão que convivem bem juntos, da mesma casa. E aí a mesma coisa que pode ser usado para separar, pode ser usado para unir. Então, essa visão é muito importante e a apostila, né, esse material, esse receituário que eu passei, vai ajudar vocês bem a pegar esse tipo de coisa, tá? Dos elementos, das cores. Então, coisas que vocês precisam saber. Cores, ervas, cristais, tudo isso é muito importante aí para enriquecer a experiência de vocês. O resto é pegar e fazer. E esse conhecimento vai ser muito útil na semana que vem, porque quando a gente for trabalhar com os bonecos, né, Kudu, muito do preencher os bonecos com elementos e com cúrios é a mesma coisa. A diferença é que o boneco vai ficar focado numa pessoa. O cúrio, né, do jeito que a gente utiliza aqui, ele é amplo. Eu posso fazer um cúrio para trazer dinheiro, é algo abstrato. O boneco, ele tem que ser para alguém, ou para mim ou para terceiro. Mas muito dos cúrios são os mesmos. Os elementos que eu uso para o amor é os elementos que eu vou usar em bonecos para o amor. Os elementos que eu uso para fazer um mojo de proteção é o que eu vou usar para proteger alguém através da magia dos bonecos. Por isso, a gente quer um processo crescente o estudo do Voodoo. A gente pega, por exemplo, os óleos e pós que a gente já viu, a gente utiliza eles agora. E vamos continuar utilizando nos bonecos, nos spell jar, que é os feitiços de jarro. Vamos continuar utilizando eles também lá nos potinhos da bruxa, tá? Então, assim, é importante a gente ter essa progressão. É verdade que se usa endereço em feitiços e trabalhos espirituais? É verdade que se usa endereço em feitiços e trabalhos espirituais? Endereço a gente usa para direcionar onde a energia vai. Então, tipo assim, não necessariamente todo trabalho usa endereço, tá? Por exemplo, através do nome, data de nascimento e foto, você consegue acessar a energia da pessoa. Mas toda informação adicional ajuda a linkar. Por exemplo, não só endereço, o endereço ajuda bastante, mas também você pode utilizar a filiação. Por exemplo, às vezes eu quero fazer uma magia para o Ricardo, que é filho da Ana, então, e irmão do José. Eu tenho essa informação, eu faço a magia X para o Ricardo, irmão da Ana, filho do José. Que aí você já está conectando ali aquela pessoa, aquela filiação. É muito comum, especialmente em tábuas de maldição. Tábuas de maldição é uma magia que existe desde a Roma Antiga.
Era o seguinte, a gente pegava umas tábuas de prata ou de cobre, algum mineral que durasse bastante, entalhava ali a maldição, o nome da pessoa, e é a mesma coisa. João, filho de Cicrano, irmão de Beltrano e tudo mais, enterrava junto com um defunto. Por isso que chama tábuas de maldição. É muito comum encontrar restos mortais com esse tipo de tábua. E isso é usado na magia até hoje, linkar através de familiares daquela pessoa. E é o mesmo princípio do endereço. Eu poderia fazer como na magia da criação de servidor e dizer quero que você age de tal forma e faça assim? Pode. Inclusive, você pode, André, colocar isso especificado dentro do Mojo nas petições. E outra coisa, eu coloquei sempre uma petição, mas você pode colocar mais de uma. Você pode colocar o que você quer do Mojo, em outra petição, como você quer que aquilo aconteça. E lembrando sempre de reforçar esses pedidos enquanto você alimenta, tá? Claro que você não precisa seguir as mesmas palavras, mas alimenta o mojo lembrando a função do mojo, para que ele foi criado, o que você espera dele, tá? Gente, é uma magia poderosíssima e é uma magia que se vocês começarem a utilizar, vocês vão gostar muito, vão querer fazer mais e mais e mais e mais, tá bom? Pessoal, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo, dos mojos. Eu vou encaminhar junto com essa aula a apostila, tá? E eu recomendo muito que vocês façam a leitura de todas as apostilas, mas em especial essa. Porque nessa apostila vocês vão ter um receituário, né, de como utilizar as ervas, de para que as ervas servem, do para que os animais e insetos servem, do para quais as cores mais interessantes na hora de confeccionar um mojo. Frisando mais uma vez que você pode usar qualquer cor do mojo para qualquer coisa, mas você pode linkar a cor à intenção, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula vai ser muito interessante, que vai ser trabalhos com bonecos. Vocês vão aprender a fazer vários tipos de magia utilizando bonecos. Não só as magias que eu ensino, mas como toda aula, expandir a visão de vocês para que vocês mesmos possam criar as magias com bonecos, tá bom? Semana que vem, quarta-feira, às 9h30 da noite, você que assiste ao vivo as aulas comigo, a gente está junto. Se você está assistindo essa gravação e tem alguma dúvida, pode tirar com a gente também lá no grupo, tá bom? Um beijo e bom descanso, pessoal!